Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Hoje resgatamos aqui um convidado especial que nos prestigiou há 5 anos no canal e na oportunidade eu disse a ele que ele conseguiria ser aprovado no concurso dos sonhos. Pois bem, a palavra tem poder, claro, o trabalho dele, o estudo dele foi o que proporcionou isso. Mas desde aquela época a gente conversou sobre esse assunto e hoje ele vai trazer aqui o resultado. Estou com o professor Diego Fontes, que é um mestre aqui da casa, dá aula de diversas leis especiais aqui no GRAM, é um mestre na área penal e também é policial legislativo do Senado Federal, mas foi aprovado e o resultado final saiu recentemente em segundo lugar para o cargo de consultor da Câmara dos Deputados, em um concurso que só tinha 2 vagas e para atuar na sua área de formação. Ele vem de origem muito humilde, começou a trabalhar com 15 anos de idade, seus pais eram comerciantes, tinha uma rotina muito intensa, saíam de casa às 6 da manhã e voltavam quase 10 da noite, não tinham feriados, fim de semana, e ele não queria aquilo para ele queria uma vida melhor. E algo que o marcou profundamente, algo muito triste que aconteceu em sua vida, foi que ele viu a sua avó morrer na fila de um hospital público, no corredor de um hospital público, por falta de atendimento. E foi naquele dia que ele teve certeza de que ele não passaria por aquilo, que ele estudaria para dar uma vida melhor para si e para a sua família, algo que ele conseguiu, que agora foi além. Vamos conversar aqui com o nosso professor, futuro consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Professor, parabéns primeiro pela aprovação e muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Gabriel. Eu quem agradeço. É uma honra ter estado aqui há 5 anos e poder hoje, após 5 anos, falar que acreditem nos seus sonhos, que os sonhos se realizam. Você falou, foi profético naquele ano, 2020, 2019, não tenho certeza agora. Foi muito difícil, foi uma jornada. Eu cheguei a desconfiar, cheguei a não acreditar em vários momentos. Mas hoje estou aqui para dizer que deu tudo certo e contar um pouquinho de como foi essa jornada. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Vamos até rodar o vídeo aqui, o vídeo profético aqui, pessoal, depois roda aí, ó. Saiu a Câmara, aí entra a história da Câmara, para policial legislativo. Policial legislativo e consultor, Gabriel, meu sonho. Meu sonho é ser consultor legislativo. E foi isso que você fez, chegou longe, vai chegar muito mais, tenho certeza de que a meta de consultor será atingida. Professor, vamos começar aqui com as suas origens, né? A gente falou sobre isso na última entrevista, mas acho que cabe rememorar. Você vem de uma família simples, humilde, seus pais comerciantes, sempre batalhou muito, começou a trabalhar muito cedo. Como é que era o seu contexto da infância, da adolescência? Os meus pais vêm de família muito humilde, a origem é humilde, né? Famílias que foram desestruturadas, tanto meu pai como a minha mãe, mas eles nunca me permitiram passar necessidade. Eu falo assim que eu comecei a trabalhar cedo, mas porque eu queria ter meu dinheirinho ali para ir no cinema, né, comprar um lanchinho. Então dava aula de reforço também porque eu gostava. Dava aula de reforço para criança. Acho que foi ali que eu comecei a pensar em ser professor, a me apaixonar pelo dom de ensinar, enfim. Por isso aqui que a gente faz todo dia aqui no GRAM. E ali a gente dava aula de reforço para as crianças do bairro, da rua. Comecei com o filho, eu morava em frente ao mercadinho. E aí o dono do mercadinho falou: Diego, meus meninos não estão indo bem na escola, não estão tirando nota baixa. Quanto é que você cobra aí para você dar aulinha de reforço para eles? E eu não sabia nem o que cobrar. Para quem é adolescente, qualquer pouco dinheiro é muito dinheiro. Então eu acho que eu cobrava, sei lá, R$ 20 para dar aula umas 3 vezes, 4 vezes por semana, enfim, no mês inteiro. Mas aquilo ali já era um dinheirinho para mim, pô, R$ 20, e depois começou para outra família, para outro filho, outra criança. Quando pensei que não, quase toda ali a rua estava tendo aula de reforço comigo. E depois aula de inglês. Eu tinha feito o meu cursinho de inglês lá no CCA, e aí fui lá dar aula para criançada, inglês básico. Enfim, foi ali que começou. Mas, de fato, os meus pais nunca me permitiram passar necessidade. Sempre fui assim, estudioso, aplicado, apesar de que eu tinha muita dificuldade para tirar notas boas. Eu tinha que talvez estudar o dobro do que os alunos mais inteligentes. Pelo menos a impressão que eu tinha era essa. E minha mãe fala assim que quando eu chegava da escola,
A primeira coisa que eu queria fazer não era nem comer. Eu estava pela manhã, né? Então eu chegava assim na hora do almoço e eu já queria fazer a lição de casa antes de comer, que era o meu dever ali. E sempre foi assim, sempre foi aplicado, sempre fui disciplinado. Acho que essa disciplina que eu aprendi desde cedo é o que fez diferença nos meus resultados. Como foi esse episódio com a sua avó no hospital público? Foi ali pelos idos de 2013. Eu tinha passado no concurso do Senado e a gente estava com a nomeação engatilhada, né? Na época, acho que o presidente do Senado era o presidente Sarney. E aí a gente fez os exames médicos, porque havia uma promessa de que todo mundo que fez o curso de formação ia ser nomeado. E aí eu fui para o Rio Grande do Norte, já com os exames feitos, fui passar férias. Era carnaval. Então eu fui passar o feriado de carnaval. A minha avó teve uma pancreatite aguda e foi para o hospital público, que era o hospital lá, regional, lá da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. E assim, todo mundo achava que era alguma coisa que se resolveria. Foi um impacto, porque primeiro que a gente não sabia que era pancreatite, né? Ela estava passando mal, assim como quem tivesse com a infecção intestinal e muita dor abdominal. E dali a situação dela foi se agravando e não tinha médico no hospital, tinha poucos médicos por causa do feriado do carnaval. A gente tentou uma transferência para o hospital particular, mas também não tinha condições financeiras e também logísticas. As condições do hospital particular estavam, inclusive, piores do que a do hospital público. Então a opção foi ali, porque é o que dava. Não só porque a gente não tinha como pagar o hospital particular, mas também que, mesmo que tivesse como pagar, não teria condições técnicas de receber minha avó. E ela ficou ali no hospital. Eu lembro que eu fui visitá-la assim, no finalzinho da tarde, no dia que ela morreu. Ela morreu naquela madrugada. E minha mãe estava lá com ela, eu fui levar alguma coisa para minha mãe, aí fiquei lá com minha avó, e ela agonizava de dor. E ela estava praticamente no corredor. A maca dela estava... Depois que eles conseguiram um local onde era um dormitório coletivo, na maca, mas quando eu cheguei lá, ela estava no corredor. E ela agonizava. Aquela cena me marcou. Eu sofri muito. Eu que fiz o reconhecimento do corpo da minha avó, junto com meu pai. É o procedimento, né? Tem que reconhecer o corpo. Então foi muito doloroso. E naquele dia eu pensei muito assim, cara, eu tenho que... Porque eu já era servidor público, mas eu ganhava pouco. Eu trabalhava na ABIN, pouco assim pro padrão de Brasília, né? Eu tinha filho pequeno, eu ganhava 4 mil e pouco, mas eu tinha filho pequeno, tinha que pagar escola, creche, trabalhava o dia inteiro, não tinha como ficar com ele, né? E era nível médio também? Era nível médio esse cargo, agente de inteligência da ABIN. E o que eu ganhava não dava para pagar o plano de saúde dos meus pais. Eu conseguia pagar o do meu filho, né? Mas dos meus pais não dava. E eu pensei, cara, eu tenho que estudar. Foi quando caiu a ficha, né? Eu tenho que estudar. Se não der certo o do Senado, porque durante esse processo de falecimento da minha avó, o concurso do Senado, que estava certa a nomeação, acabou que teve um problema e as nomeações foram bloqueadas. Assumiu um novo presidente, o orçamento não conseguiu ser aprovado, e aí as nomeações foram bloqueadas. A gente só veio ser nomeado já no final da validade, já no final ali de 2014, quase 2 anos depois. E aí quando eu vi que não deu certo o Senado, meu Deus, eu preciso passar em outra coisa. E aí foi quando eu retomei meus estudos, estudei mais um pouco, passei para analista do MPU. E aí sim, quando eu passei para analista do MPU, eu consegui já dar alguma condição de plano de saúde para os meus pais. Mas a ficha caiu ali, né, ao mesmo tempo, ter a notícia do falecimento da minha avó, sofrer o processo de luto e sofrer também o outro processo de luto, que obviamente não se compara, mas que foi muito sofrido, que é você sair de uma certeza de nomeação para uma certeza de não nomeação, porque não só não houve a nomeação, como foi proibida. Os cargos do Senado de policial legislativo foram bloqueados pelo então presidente Renan Calheiros. Esse desbloqueio só foi ocorrer no último dia da validade do concurso, que foi quando eu fui nomeado ali no final de 2014. Na nossa última entrevista, que foi um cenário bem diferente desse, né? Na minha sua sala ali, é. acho que foi uma das primeiras ali do canal Imparável, ali nos primórdios, você disse que o seu grande sonho era ser consultor legislativo. Por que esse era o seu grande sonho? Eu digo era no passado porque você está em via de atingi-lo em breve. E você estava estudando já desde então ou era algo ainda no campo do desejo? Então, Gabriel, quando eu comecei a estudar para concurso, um dos primeiros concursos o primeiro concurso que eu passei foi o da ABIN. Assim, porque eu já tinha passado em outros, mas ficava ali perto e não era nomeado, né? Concurso de tribunal. Então, o primeiro que de fato eu passei nas vagas, fui 5º lugar, foi o da ABIN.
E no concurso da ABIN, eu estudei por um professor que é consultor legislativo do Senado, chamado Jones Val. Inclusive, um abraço para ele, eu adoro Jones Val, meu amigo pessoal. Ele hoje, acho que ele não dá aula mais para concurso, mas ele é um mestre e é consultor na área de defesa, relações internacionais e inteligência. E foi ali que eu conheci esse cargo. Cara, que cargo bacana. Aí eu olhei e parecia uma coisa impossível para mim. Mas, meu Deus, tem que fazer 4 provas discursivas, tradução. Isso aqui é um concurso nível NASA, mas comecei a desejar. Eu mandei mensagem para ele quando eu passei. Eu falei, Jones Val, consegui. Eu falei que um dia para você que ia ser consultor legislativo, me inspirei em você e consegui. Então, quando esse concurso da Câmara, na verdade, assim, a gente não tem como estudar com muita antecedência, e eu vou responder a sua segunda pergunta. Se eu vim estudando, não tem como. Porque, primeiro, que você não sabe quando vai sair e para quais áreas vai sair o concurso. Por exemplo, eu não fiz para a área de inteligência. Por quê? Porque a Câmara pegou a área de inteligência, que na verdade era de defesa, e tinha dentro da área de defesa a parte de segurança pública e inteligência. Mas a Câmara pegou essa área e aglutinou com a área de relações internacionais. E eu não sei nada de relações internacionais. Eu estaria nadando num mar completamente diferente. Quando eu vi, então, a edital, eu vi a área de penal, processo penal e procedimentos investigatórios parlamentares, que é CPI. CPI, Conselho de Ética. Aí eu, cara, isso aqui sim é minha praia. Penal, processo penal, CPI, eu trabalho em CPI, já trabalhei em umas 6 CPIs durante o meu tempo no Senado. Então eu vi ali, cara, eu tenho que fazer esse cargo. Eu mudei, então, a área, né, que eu pensava em fazer quando eu vi o edital. Então comecei a estudar do edital para frente, mas óbvio que eu tinha uma base. O edital saiu, acho que dia 23 de agosto de 2023. E 2023 foi justamente o ano da sua vida que deu tudo errado, né? Foi. O que aconteceu nesse? 2023 começou com 8 de janeiro, né, que foi, para a gente que é da Polícia Legislativa, um ano muito difícil. Então acho que todos nós... Você estava trabalhando nesse dia? Tá, na verdade eu estava de folga, mas eu fui convocado quando começou a haver a invasão. Eu estava em casa, estava com a minha mulher, deitado ali no sofá, vendo filme. Final de semana, domingo, em casa. E aí, quando começou a invasão, meu chefe me ligou e eu fui para o Senado. Né? Eu lembro que eu estava tão nervoso que eu pedi para colocar no jornal, acho que era CNN, jornal. E a imagem da invasão, ver a sua casa sendo invadida, a sensação foi essa, ver a sua casa sendo invadida. E eu tive que ali me uniformizar, colocar o boot, o coturno, enfim. E, sabe, uma sensação horrível, assim, pela primeira vez eu fui trabalhar e tive aquela sensação de que podia dar algo muito errado e eu não voltar. Porque, de fato, era muita gente. Eram 2.000 invasores, nós éramos 50. Depois que o pessoal, porque no início tinha até menos de 50. Então foi muito difícil. Teve momentos tensos. Eu lembro que no auge ali não sei se você chegou a ver ali no Jornal Nacional, tem um momento em que a gente está fazendo uma barreira, uma linha, ali no Salão Azul, entre o Salão Azul e o Salão Verde, na divisa. Eu estou naquela linha de policiais. Estou com escudo, capacete. Eu estava com minha viseira do capacete levantada. Por quê? Porque eles jogavam as mangueiras do hidrante, vinha muita água, com muita força, passava por debaixo do capacete, e a água com a fumaça dos gases lacrimogêneos criava uma crosta assim, que você não conseguia enxergar pela viseira. Então eu estava com a viseira levantada. E teve um momento em que um manifestante jogou um extintor cheio. Eu tive um reflexo de aparar com o escudo, né? de segurar no escudo. Eu tenho até esse vídeo, inclusive. Depois eu posso te mostrar. E foi puro reflexo, porque aquele extintor cheio ia no meu rosto. Né? Jogaram tudo que você imaginar na gente. Ponta-leite, aqueles de aeroporto, né? Separa as filas, tudo. Ameaçavam, falavam que ia nos matar. Então foi muito tenso, foi muito tenso. Nossa. E assim, a gente fala muito isso independentemente. A cobertura da mídia não chegou a mostrar talvez o grau de... Esse vídeo mostra, esse vídeo do Fantástico, ele mostra um pouco. Porque é a body cam do colega nosso, Ricardo, que capta bem esses momentos mais tensos. Mas ainda lá no calor do momento foi muito mais tenso do que o normal. Então tudo isso mexe um pouco com você, até porque depois foi muito trabalho. Eu trabalhava, não sei, estou quase saindo de lá, né? Mas eu trabalho na parte de investigação. Então a gente teve que fazer a investigação, levantar invasores. Então assim, eu não tinha hora para sair do trabalho, só tinha hora para entrar. Isso foram alguns meses. Então
teve essa questão do trabalho, tive problemas com uma pessoa que era muito da minha confiança, de casa, que me enganou, e isso doeu muito assim para mim, uma coisa muito pessoal, me feriu muito. Também foi muito difícil, enfim, passar por esse momento. Isso não teria passado se não fosse o apoio incondicional da minha mulher, do meu melhor amigo, Wallace França, que é professor aqui também. Foi uma grande fonte de apoio. E aí, em junho, eu estou saindo do trabalho, voltando para... Na verdade, estava indo pegar meu filho na escola. O motor do meu carro explodiu, né? E assim, meu carro era um carro assim, um carro até de certa qualidade, mas simplesmente explodiu. Eu perdi o controle do carro em plena VL4. Do nada. E assim, não houve nenhum aviso, não houve nenhum alerta. Simplesmente foi um barulho de explosão intenso. O carro soltou muito óleo ali na via L4 e o meu carro ele fazia assim no asfalto, bambeava no asfalto. Eu não tinha controle, não conseguia frear o carro. Se eu freava era pior porque ele girava mais e o freio parecia que não tinha efeito. E assim, o meu medo era meu carro rodar e vir algum carro e me acertar na minha lateral, ou meu carro acertar alguém, um motociclista. Assim, eu não sei, foram segundos intermináveis até esse carro parar no meio fio. Ele parou porque, obviamente, foi perdendo força e foi parando. Eu abri os vidros, coloquei os braços assim para fora para tentar alertar os outros motoristas da situação que estava acontecendo. Foram 2 viaturas dos bombeiros para colocar terra, não sei se é terra, se é madeira que eles colocam na pista, porque foi muito óleo. E aí meu carro foi levado no guincho do seguro. O seguro negou, deu perda total. O seguro se negou a cobrir o meu prejuízo. Um carro que tinha um valor de 130 mil, 140 mil. Foi um prejuízo aí, porque teve perda total e o seguro se negou a cobrir. Então, assim, foi um ano difícil financeiramente, por prejuízos, emocionalmente, em vários aspectos. Mas quando saiu esse edital no ano passado da Câmara dos Deputados, eu olhei para esse edital e falei assim, essa é a minha oportunidade de mudar o meu ano, de dar a volta por cima. Eu vou passar nesse concurso porque eu quero ter essa mudança. Eu olhei para o alto, eu juro a você, eu lembro dessa cena. E quando eu vi que esse edital saiu sem o da Polícia Legislativa, porque se saísse junto com o da Polícia Legislativa, eu ia ter muito trabalho, gravar muita aula, e ia ser muito difícil conseguir conciliar. Quando esse edital saiu, que saiu para analista, saiu para a área médica, e saiu para consultor, menos para a Polícia Legislativa. Eu disse, cara, é a minha chance. Agradeci a Deus, ainda mais quando eu vi CPI, penal, processo penal, que é justamente tudo que eu faço, aqui no GRAM e no meu trabalho. E aí eu me dediquei, consegui lá um tempo de férias, anos à prova, meu chefe me ajudou, meu chefe foi excepcional. Eu cheguei para o meu chefe e falei para ele, olha, o nome dele é Gabriel, olha só, eu vou precisar de férias, eu sei que está apertado aqui no trabalho, mas é o sonho da minha vida, eu não vou mentir para você, não é porque eu quero estudar para um concurso. Imagina, você chegar para o seu chefe e falar isso, é porque eu quero passar em outro lugar, trabalhar em outro lugar. Mas ele sabia que era o sonho da minha vida. E eu queria saber se você poderia me conceder essas férias. Eles, não, Diego, é o seu sonho, eu sei que é o seu sonho. Pode pegar as férias. Então, assim, o Gabriel foi um cara fantástico. Gabriel também, né? Tem 2 chefes chamados de Gabriel, e tem meu filho que chama Gabriel também. É um nome bom esse, né? É um nome bom, um nome que traz sorte na minha vida. E aí foi um estudo muito difícil, porque, enfim, muito conteúdo. Voltar a estudar português para FGV, regimento interno da Câmara, enfim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Como é que era uma rotina normal sua de estudo? Então, nesse período que eu fiquei em casa, só estudando, né, que foi ali um pouquinho antes do edital, um pouquinho antes da prova, faltando ali 30 dias para a prova, eu não fazia nada a não ser assim. Mas um período anterior a esse você estudava conciliando com o trabalho. Com o trabalho que estava intenso ainda, né? Isso, estava intenso. Meio que o Senado ficou em estado de alerta o ano inteiro. Né? Nessa época, eu acordava cedo, estudava pela manhã, até um pouquinho antes do trabalho. E aí, no horário de almoço do meu trabalho, eu conseguia ali fazer algumas questões. Sempre, obviamente, usando o GRAM Questões, fantástico. Usei as ferramentas do GRAM. E ali à noite, quando eu chegava do trabalho, eu estudava o máximo que dava, assim, conciliando, obviamente, com gravação de aula, não dava para deixar de cumprir as obrigações com o GRAM, e também com a educação dos meus filhos, né? Eu sou divorciado, então, assim, os meus filhos ficam comigo 2 semanas no mês. Uma semana comigo, uma semana com a mãe deles. Na semana que eles ficam comigo, sou eu para levar no médico CDOS, deixar na escola, pegar na escola, fazer dever de casa. Então, assim, ser pai em tempo integral. Então, não dá para também
virem-se. Eu tenho um filho de 8 anos, um menorzinho, né? Então, assim, eu conciliei. E foi difícil no início. Porque eu pensava assim, cara, um carro que tem 2 vagas, eu estou estudando pouco tempo, mas eu pensava, mas também eu tenho uma bagagem que algumas pessoas não têm. A parte de legislação especial eu não estudei, né? Eu já dava aula de quase toda a legislação. Então eu pensava, eu tenho essa vantagem que compensa um pouco esse pouco tempo que eu tenho. Mas o que fez diferença, Gabriel, foi essa reta final. Nessa reta final, eu estudei, eu acho que, sei lá, 14 horas por dia, eu estava até eu não aguentar mais. Eu ficava mudando os lugares da casa. Por quê? Porque eu não aguentava ficar muito tempo no mesmo lugar. Sentado, por exemplo, aí eu coloquei um colchão, eu tenho até uma foto, depois eu te mostro. Eu coloquei um colchão dentro do meu escritório, aí hora eu estava estudando deitado, hora eu estava sentado, hora eu estava na cozinha, eu ficava em pé assim, com as anotações em cima da cozinha. E eu ia mudando os lugares da casa para não enjoar. Aí hora eu ia fazer atividade física, fazer uma caminhadinha, e aí eu via as aulas, adoro o professor Fábio Roque, eu sou fã dele, professor de direito penal. Aí eu ouvia as aulas do Fábio Roque, né, de alguns crimes em espécie. Então eu fiz tudo o que deu nesse período aí que antecedeu a prova. O regimento interno da Câmara, eu não gosto de regimento interno, e iam cair 25 questões. E o da Câmara, então, que é gigante. E assim, não é minha praia, norma regimental. Eu li o regimento interno faltando alguns dias para a prova, faltando 10 dias para a prova. Eu li. E tanto é que foi onde eu fui pior na prova. Foi meu pior índice de desempenho. Mas ele valia 1 ponto, peso 1. As provas de conhecimentos específicos valiam peso 2. E aí foi onde eu fiz a diferença, porque das 70 questões FGV, eu acertei 66. Então, eu quase fechei a prova de conhecimentos específicos. Então, compensou essa parte de regimento interno. Foi assim, foi método, né? Mas isso foi ponderado. Ponderado. Né? Não foi intencional, né? Foi intencional, não foi assim uma sorte, não. Que é muito longo, não sei nada, mas também só vale 1 ponto. Né? Mas porque eu cometi esse erro no Senado, na Polícia do Senado. Eu estudei muito regimento e estudei menos as matérias específicas. Eu fiquei muito bitolado com o regimento. Foi um erro que eu não cometi na Câmara, eu corrigi esse erro, né? De 2012. 12 anos depois, não era possível que eu não aprendesse, né? Com o meu próprio erro. E aí esse concurso foi longo, né? A prova foi anulada, teve que refazer. Demorou quase 1 ano essa história toda, né? A gente fez a prova dia 3 de dezembro de 2023, a prova objetiva. Manhã foi a prova de conhecimentos básicos e à tarde conhecimentos específicos. O que a FGV fez? A FGV entregou os cadernos de prova da tarde para alguns candidatos da manhã, candidatos que pediram aquela prova ampliada, que tem problema de acuidade visual. E aí, pelo fato de candidatos da manhã terem tido contato com a prova da tarde, a Câmara, junto com a FGV, decidiu anular a prova da tarde, conhecimentos específicos. Mas manteve a prova do dia 10, que era a prova discursiva, que eram 4 discursivas. Na parte da manhã, 2 provas de 60 linhas, e na parte da tarde, 2 provas de 90 linhas. Então, a gente teve a notícia da anulação da prova de conhecimentos específicos, objetiva, na segunda ou na terça, mas fui fazer normalmente a prova discursiva no final de semana seguinte. E aí fiquei esperando a remarcação. Eu tinha ido bem. A FGV não divulgou o gabarito, né? Então nunca vou saber qual o gabarito da banca, mas pelos meus cálculos eu tinha ido muito bem nessa prova da tarde. Pela minha própria correção, né? E aí eu fiquei, cara, eu tinha ido super bem, eu poderia... né? Enfim, aí eu vou esquecer isso porque Deus pode estar guardando uma história melhor para eu contar. Eu pensava, sabia nisso, Gabriel? Eu pensei assim, eu vou passar nesse concurso, eu vou contar para o Gabriel que tinha que ser assim, dramático, porque a vida do botafoguense não é fácil, é dramática. A vida do botafoguense. Você é resiliente para ser botafoguense. Resiliente, tem que ser. Acho que você não era nem nascido quando ganhou a última vez o Campeonato Brasileiro. Pois é, não é fácil. E ano passado, então, foi difícil. Enfim. E aí, 3 meses depois, foi remarcada para acho que foi 17 de março, foi quando eu fiz essa segunda prova. Só que o que aconteceu nessa jornada, Gabriel? Quando eu volto das férias, houve uma reformulação lá no meu serviço e eu me tornei chefe de serviço. Até então, eu não era chefe, eu era servidor normal, mas não exercia cargo de chefia. Quando você se torna chefe, você passa a ter uma carga horária maior de trabalho, 2 horas a mais de trabalho. Sem falar o aumento das atribuições, da responsabilidade. E quando veio tudo isso, eu disse, cara, eu não tenho mais
como pedir férias para o meu chefe, ele já foi gente boa demais para mim, muita gente boa. E outra coisa, eu tô chefe agora, não vai dar para estudar do mesmo jeito. Aí o que eu fiz? Eu só vou fazer questões. Gabriel, foi a escolha. Né? Eu falei assim, olha, se é o que eu falo para os meus alunos, eu tenho que acreditar nisso. Se eu não fizer o que eu falo, eu sou um hipócrita. Então, eu só fiz questões. Eu fiz umas 10 mil questões aí, nesse período de 3 meses. Questões de... Eu não fiz só questões FGV. Eu fiz todas as FGV. De penal, processo penal. Todas. Só que eu fui para outras bancas. CESP, IBFC, para pegar os decorebinha, VUNESP. Esgotei. Fiz muitas questões. Tem uma discussão muito grande sobre isso. Tem aluno que fica muito bitolado, palavra que você usou na entrevista, com fazer questões só da banca. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que realmente é ficar bitolado. Por quê? Porque teve questões na minha prova que eram questões de letra de código, letra de lei, letra de código. E essas questões de decorebinha, de letra de código, eu acertei por quê? Porque eu tinha feito muitas questões de outras bancas que trabalhavam letra de lei, por exemplo, a OCP. Então, assim, óbvio que eu vou primeiro esgotar as questões da minha banca, do meu concurso. Mas depois que eu esgoto, eu vou fazer questões das bancas semelhantes, das bancas parecidas. Eu esgotei das bancas parecidas, vou fazer de outras bancas. Você vai fazendo isso. Até não ter mais, né? Não aparecer mais. Se você pegar mais, um CESP, às vezes seu volume de questões disponíveis vai ser muito grande. Até você esgotar aquilo vai demorar. A particularidade, né, do direito penal eu peguei de 2020 para frente. Por quê? Nós tivemos o pacote anticrime em 2019 que mudou muita coisa no direito penal. E a FGV gosta muito de jurisprudência, então não adiantava pegar também muito para trás. Então, de 2020 eu fiz tudo para frente. E foi isso que fez diferença, Gabriel, porque eu não estudei mais teoria, eu já tinha visto a teoria, né, durante o período anterior. E foi isso que fez eu quase gabaritar a prova a remarcação. E está aqui contando a história hoje. E como é que foi a sensação quando você viu o seu nome aprovado dentro das 2 vagas, em segundo lugar, já o resultado final, depois parece que ainda teve uma questão ali dos títulos, aí teve que entrar com recurso, teve uma novelinha ali no final, mas como é que foi ao ver esse resultado? Então, justamente por conta da novela dos títulos, que eu acho que foi mais prazeroso. Já estava tudo praticamente resolvido. Eu lembro que eu estava num hospital, eu estou com um problema de saúde que eu acho que foi muito fruto dessa ansiedade. Enfim, peguei uma H1N1 e ainda estou me recuperando, não estou 100% curado, apesar de, não se preocupe, não estou mais transmitindo. Mas estou me recuperando. Eu estava no hospital, tomando medicação. Aí saiu o resultado final da discursiva. E aí eu pensei, cara, os meus títulos não tem o que mudar. Né? Eu não recorri dos títulos. Então, acabou o concurso. Eu, meu Deus, acabou. Aí quando pensa que não, vê um comunicado da FGV dizendo: a banca vai reavaliar todos os títulos e vai proferir um novo resultado preliminar e abrir de novo o prazo de recurso. O que é que aconteceu? E a banca não falou o porquê fez isso. Enfim, houve, então, na semana seguinte, um novo resultado preliminar. Nesse resultado preliminar, eles me cortaram 12 pontos dos meus 24 pontos. Cortaram metade dos pontos. E assim, sem nem justificar, sem nem fundamentar. Eram pontos em experiência profissional. Eles aceitaram as minhas pós-graduações, mas tiraram pontuação dentro de experiência profissional. E eu não sabia o porquê. Porque eu tinha diferentes experiências profissionais. Tinha o tempo de grant, tinha o tempo de Senado, o tempo de Ministério Público da União, de analista. Aí eu disse, meu Deus, eu vou ter que fazer um recurso. Sem nem saber, vou defender todos os meus títulos de experiência profissional. Fiz sofrendo com isso, né? Obviamente, eu caí de segundo para terceiro. Assim, ainda estava ok, porque o primeiro lugar do concurso ele não vai assumir. Ele é consultor do Senado e fez só para testar os conhecimentos dele. Ele já falou que não vai assumir. Então, até terceiro estava ok. Ainda estaria em tese nas vagas. Mas poderia ser que alguém ganhasse o recurso e me ultrapassasse. E eu não ganhasse o meu. E ali eu fiz o meu recurso. Aí, aquela coisa, tem que chamar os amigos, né? Eu tenho alguns amigos que são consultores. Eu tenho no Senado, 2 amigos, né? E eu passei para eles, olha, o que você acha do meu recurso? Eles analisaram, falaram, ok, Diego, tá bom, tal. Pedi para o meu chefe analisar, submeti o recurso e fiquei orando, né? Pedindo a Deus. Orando todo dia, pedindo a Deus fé, exercitando a fé. Ora vinha desconfiança, mas quando saiu o resultado na sexta-feira, Gabriel, primeiro que eu pensei que eu ia ter um piripaque, um infarto.
Porque meu coração, eu ouvi as batidas do coração quando eu estava abrindo o resultado do concurso. E aquela sensação de ver meu nome ali em segundo lugar, eu só consegui chorar. Eu não consegui mais fazer nada, eu só chorei, igual criança pequena. E até falando eu já estou me emocionando, porque é muito bom, sabe, quando, sabe, as coisas estão dando errado e Deus te dá uma promessa e Ele cumpre a promessa na sua vida. Então, Ele cumpriu a promessa na minha vida. E eu senti esse poder divino, essa inspiração divina quando eu vi aquele resultado. Saber que lá atrás eu sonhei com isso. E passando por todos os problemas que eu passei, na verdade, Ele estava me capacitando. Porque o aço, ele é forjado no fogo, é nas provações, nas dificuldades. Então, assim, a emoção foi muito grande por tudo isso que eu passei e por sentir essa mensagem divina que foi, não o resultado, mas a forma que aconteceu. Professor, parabéns pela conquista, merecida conquista, pela trajetória. Sempre gosto de pedir aos convidados um conselho final para quem está nos acompanhando e possivelmente está passando por um momento difícil, possivelmente um ano difícil, como foi o seu 2023, possivelmente já foi reprovado ou reprovada várias e várias vezes e talvez ache que concurso não é para ele, não é para ela. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? O conselho que eu dou para você que está em casa a gente fala assim muito imparável, né? Só que na vida, às vezes, tem momento que a gente é parado por circunstâncias adversas, ou que a gente mesmo para. Mas eu acho que o conceito de imparável não é uma pessoa que é perfeita, uma pessoa que nunca cai, que nunca tropeça, que tem, mas aquela pessoa que consegue dar a volta por cima, consegue, diante das adversidades, ter uma pontinha de fé, de esperança. E é isso que faz toda a diferença. Eu não sei o momento que você que está em casa está passando na sua vida, o que você está vivendo, mas mantenha essa chama acesa. Eu sei que no fundo você acredita, eu sei que por pior que estejam as condições, no fundo você acredita. Invista nesse sentimento. E isso é inspirado por Deus, esse sentimento que você tem dentro de você de fé, que é uma fé em si mesmo, mas que é inspirado por Deus, é o que vai fazer você suportar os dias maus. É o que vai fazer você tropeçar, mas se levantar, e os sonhos se realizam. Os sonhos se realizam porque eles são inspirados. Se você pagar o seu preço, der o seu melhor. Eu respondi uma pergunta que me fizeram. Diego, você teve medo de não passar? Eu falava, não, meu medo não era de não passar, meu medo era de saber que eu não passei porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Meu medo era esse, era de perder para mim mesmo. Porque se eu soubesse, eu fiz tudo que eu podia, beleza, eu vou seguir, não deu, não era para ser. Mas saber que eu não passei porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, se você fizer o que você tem que fazer, você vai passar, você vai conseguir a sua aprovação. É só você continuar acreditando e lutando com disciplina todos os dias, porque não é uma mega inteligência, é disciplina, é acordar, é deitar no colchão quando estiver cansado da cadeira. É isso, é a persistência, é fazer a questão, errar e, poxa, por que eu errei? Vou ver o que eu errei, vou consertar, vou corrigir, vou aprender com o meu erro. Dia a dia, os resultados, as vitórias são construídas. E você vai conseguir, eu tenho certeza que sim. Quem sabe você vai estar um dia aqui com o Gabriel sendo entrevistado, assim como eu sonhei lá atrás voltar aqui, você vai estar aqui. Eu tenho certeza que sim, né, Gabriel? É isso aí. Quem sabe o próximo convidado, convidada pode ser alguém que está assistindo aí a esta entrevista, como já aconteceu bastante, tá? Vários e vários alunos aqui que eu entrevistei relataram, inclusive nas entrevistas, que eram antes seguidores assíduos aqui do canal e depois estiveram aqui comigo do outro lado. Você pode ser o próximo, desde que você não pare, desde que você não desista. Talvez você vai fazer um ajuste de rota, talvez você vai ter que remodelar alguma coisa em sua vida. Isso não é parar. Parar é quando você simplesmente desiste dos seus sonhos e vai para o plano B, vai para outro lado, vai por outro caminho que você sabe que não é o que você deseja, que você merece. E eu tenho convicção de que se você chegou até o final aqui de hoje, você não vai ser essa pessoa. Muito obrigado aqui pela sua atenção. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, que assine nosso canal, clicando aí no sininho e que acompanhe toda quinta-feira às 19 horas uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus.
Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.